Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou com a minha convidada no estúdio do programa da Tamires, Andréia Cefria. E nós vamos falar um pouquinho a respeito de relacionamentos conturbados. Que isso, gente, olha, se for ver, tem muita coisa que envolve os relacionamentos, né? E que passam a ser conturbados e até relacionamentos abusivos. Então, a nossa psicóloga está aqui e nós vamos conversar sobre este assunto. Tudo bem? Tudo bem, Tamires. Tudo bem. No teu consultório, o que mais aparece, Andréia? Então, Tamires, atualmente esse assunto sobre o relacionamento abusivo é um assunto que realmente tem estado muito em alta. No consultório, que os problemas que mais surgem é relacionado a relacionamentos. E as pessoas têm sofrido muito com isso, né? Principalmente as mulheres em relacionamentos muito abusivos têm vivido hoje, né? Essa coisa, acho que hoje da mulher tá cada vez mais independente, ocupando seu espaço na sociedade, sendo empoderada, né? Encontrando o poder dentro de si, acaba deixando alguns homens meio perdidos e não sabendo lidar com isso, né? E aí eles acabam sendo abusivos, acabam fazendo mal para essas mulheres, né? Como tem acontecido muito, a gente tem ouvido falar até em feminicídio, né? Então tem acontecido muito isso daí, né? Mas os relacionamentos abusivos é o que mais realmente está em alta mesmo, assim. Eu vi uma matéria esses dias que o homem, ele se revolta por dois motivos. Claro que são muitos, mas que são graves para eles. O financeiro e a impotência. Ele se revolta. É o que mais deixa os homens assim... A preocupação da impotência, gente, é incrível. Desequilibrados, né? O que faz ele realmente desequilibrar o emocional do homem, né? A parte financeira, porque daí ele perde o poder, né? De provedor, daquele que sustenta, daquele que consegue tudo através do dinheiro. Então eu tenho meu dinheiro, eu posso comprar e ter o que eu quiser, né? Uhum. E a impotência também, porque daí ele perde o poder da masculinidade, né? Da masculinidade, daquilo que assim, eu não posso mais controlar nem meu próprio corpo, onde eu seduzo, onde eu tenho poder sobre mim, onde eu realmente me sinto macho, né? Me sinto másculo, então é o que mais realmente desequilibra emocionalmente os homens. E também tem aquele outro lado do homem, é o homem não admitir que a mulher ganha mais. Tem homens até que entende, né? Tem homens que estão desempregados, a mulher está empregada, ela ganha bem, né? Então ela vai mantendo tudo. E ele fica ali, ele fica meio cuidando da casa e dos filhos, leva a filha para o colégio a buscar, né? Tem homem que faz tudo em casa, eu acho uma bênção também, né? Já que não tem um trabalho, olha, em casa também, pode ter certeza que você está dando uma mão muito grande para ela, principalmente se não tem a secretária do lar. Não é verdade? Né? Isso é muito difícil para algumas mulheres, né, dessa independência que a gente vê, né, Tamires? É assim, é o cara não trabalhar, ter perdido o emprego, a mulher tá sustentando e o cara ainda fica lá de boa, não ajuda com nada. Aí isso tira o equilíbrio das mulheres, né? Jogadão no sofá assistindo televisão o dia inteiro. Justamente. Eu acho que para ter uma relação saudável, eu acho que não tem que ser nenhum nem outro, tem sempre que os dois se ajudar, né? Tanto nos serviços de casa, nos afazeres com os filhos, quanto no financeiro, né? Tem que haver uma ajuda mútua, né? Aí sim é um relacionamento saudável. Mas um relacionamento onde um sempre vai ficar na dependência do outro, sempre vai existir briga, com certeza. Então, né? Vamos falar um pouquinho também a respeito, homem e mulher. A partir de que momento passa a ser um tratamento abusivo homem em relação à mulher? Então, quando a gente percebe que assim, muitas vezes existe o relacionamento abusivo, aquele que agride fisicamente, mas existe aquele que agride psicologicamente também, né, Tamires? E é o que mais tem acontecido na nossa sociedade hoje em dia. Então, assim, os homens têm tido um poder muito grande sobre as mulheres, que andam com medo de ficar sozinhas, carentes, que crescem com uma autoestima muito baixa, né? Então, o que acontece? Porque geralmente mulheres que entram nesse tipo de relacionamento, a maior pergunta que me fazem é assim: Andréia, por que é tão difícil uma mulher sair de um relacionamento abusivo? Por que elas ficam lá aguentando aquilo, muitas vezes até apanhando, né?
E aí os amigos, a sociedade, tudo julga, né? Ah, é mulher de malandro, é porque gosta de sofrer, né? Acaba julgando dessa forma. Verdade. E não é bem assim. Por trás disso existe toda uma história, né? Muitas vezes até mulheres independentes, mulheres formadas, estudadas, acabam entrando nesse tipo de relacionamento. Mas por quê? Porque elas não se veem como uma pessoa bonita, como uma pessoa boa, como uma pessoa capaz. A autoestima dela vem prejudicada desde lá de trás. Então, talvez quando criança, essa menina cresceu ouvindo que ela não prestava para nada, que ela não era uma boa aluna, que ela não sabia fazer nada direito. E isso vai incutindo dentro da criança uma crença dentro dela, né? E aí, quando ela se torna adulta, ela reproduz tudo aquilo que ela ouviu durante a vida inteira. Então ela cresce, se torna uma adulta insegura, muitas vezes até profissionalmente, não consegue fazer nada sozinha, precisa da opinião de alguém, fica ali, né, não sabe se fez certo ou não, não tem aquela coisa assim de não, é isso eu sei, é o que eu faço, né? Fica muito nessa insegurança. E nos relacionamentos principalmente, porque daí quando vai se relacionar com alguém, também sente assim, insegura, que não consegue às vezes, né, ser uma boa pessoa para aquela outra pessoa se apaixonar por você. E aí aquela mulher se sente assim, ele está comigo mesmo que está sendo um relacionamento ruim, mas eu tô tendo alguém, né? Então assim, eu sou uma pessoa ruim mesmo, então tem alguém que me ama do jeito que eu sou, né? Porque isso é uma coisa que não é que elas refletem isso, mas inconscientemente fica isso registrado dentro dela, desde aquilo que ela viveu de criança, né? Então ela acaba se mantendo nesse relacionamento, aceitando todos esses tipos de coisa por acreditar que não vai conseguir coisa melhor, por acreditar que não vai conseguir viver bem sozinha, né? Então eu aguento aquilo ali mesmo porque é o que eu tenho, é talvez o que eu mereço. Principalmente, ele coloca na cabeça da criança, né, o pai, que infelizmente tem muitos que fazem isso, tá? Muitos. Que já a criança de pequena, ele já fala que é uma pessoa incapaz, daquele tamanho, né? Você tem que fazer um alicerce bem feito. E nunca esqueça de uma situação: as palavras têm um poder muito grande. Cuidado com as palavras, porque essas pode servir aí para o resto da vida. A pessoa carrega com ela isso fica no subconsciente e ninguém tira. Principalmente a dos pais, né? Principalmente a dos pais. Você é burra, você é incapaz, eu não sei o que vai dar de você na vida. Então é determinante, né, a instrução dos pais desde criança, o estímulo, né, para essas crianças. E essas mulheres vêm crescendo cada vez mais, umas estão atualmente se tornando cada vez mais independentes, ocupando o seu espaço, mas essas que crescem inseguras e se tornam inseguras na vida profissionalmente, nos relacionamentos, em tudo, acabam realmente aceitando muita coisa, né? E aí são relacionamentos assim, o homem, o que é o abusador, ele tenta no começo fazer ela se sentir a mulher mais especial do mundo, trata ela super bem até ela se apaixonar. Viu que ela se apaixonou, pronto. Aí ele começa com as acusações infundadas, ele começa com as desconfianças, com aquele ciúme possessivo, começa a isolar ela do mundo, né? E aí começa a agredir ela de várias formas. E ela vai aguentando porque ela acredita que daqui a pouco ele vai melhorar, daqui a pouco ele vai voltar a me tratar bem, como ele sempre me tratou, né? Porque sou eu que ele ama, eu sou a princesa dele, é assim que ele me trata, né? E vai aguentando por muito tempo isso, né? E às vezes isso vai adoecendo a mulher tanto emocionalmente que vai sugando a energia dela de viver, vai tirando o brilho. Ela vai perdendo a identidade. Sim, ela perde a identidade e aí ela se anula para viver a vida para essa pessoa, né? Para esse outro homem, né? Eu tenho um relato de pacientes na clínica, tem uma paciente que me relatou que ela saiu de um relacionamento abusivo, hoje ela conta isso com muita alegria, e eu falo que uma mulher que ela percebe que ela está num relacionamento abusivo e consegue romper com esse ciclo, ela consegue salvar a própria vida, porque muitas permanecem nisso até a própria morte, né, Tamires? Mas assim, o relato dessa paciente foi assim: Andréia, ele me tratava tão bem, igual uma princesa, ele fazia eu me sentir a mulher mais amada do mundo.
Só que um determinado tempo ele começou a me tratar mal, começou a surgir algumas coisas assim que ele explodia, eu comecei a ficar com medo. E um dia ele me bateu, me esmurrou até me deixar no chão, jogada no chão. Que absurdo. E aí ele olhava pra mim e falava assim, tá vendo o que você faz eu fazer com você? Como se a culpa fosse dela ainda, né? Olha o que você fez eu fazer com você, eu não queria ter feito isso com você. E aí pegou ela do chão, pegou ela no colo, levou ela pra tomar banho. E ela falou assim, André, e naquele momento que ele me pegava no colo e me levou pra tomar banho, eu já me senti amada de novo. Olha aí, ó. Né? Mesmo estando regaçada, né, estraçalhada no chão. Então é aquela coisa assim, eu te bato, mas eu te amo. Eu te bato porque a culpa é sua, porque você que está fazendo eu fazer isso com você. Então a mulher ela vem tão debilitada desses relacionamentos que ela acaba acreditando que realmente a culpa é dela, que talvez ela não vai ser digna de ser amada por ninguém, e o cara faz ela acreditar nisso. Então a mulher ela entra num ciclo da neurose quando ela entra num relacionamento assim, né? E o que é essa neurose? Ela tem a autoestima baixa, então ela continua se relacionando com pessoas que vão continuar mantendo a autoestima daquele jeito. E inconscientemente ela acaba mantendo comportamentos que fazem o cara manter aquilo com ela também, né? Então se ela percebe isso a tempo e consegue buscar uma ajuda, consegue buscar um tratamento como essa paciente fez, aí ela consegue se resgatar, consegue resgatar a própria identidade e realmente se libertar disso, né? Eu sempre falo, a mão que te bate é a mão que te afaga. Com certeza. Então preste sempre bem atenção nisso, né? Quantas pessoas, eu acho assim, quantas pessoas estão, né, nesse relacionamento, esse tipo de relacionamento. Será que também não é elas encontram um outro caminho para ter um relacionamento extraconjugal? Muitas? Muitas também fazem isso, né? Acabam entrando nessa ilusão. Sim, né? quer ser amada, ela quer se sentir gente. Sim, porque hoje em dia as mulheres também andam se sentindo muito sozinhas, né? Um vazio existencial vem tomando conta não só das mulheres, né? Mas a gente tá vendo aí, esse mês é o mês de Setembro Amarelo, prevenção do suicídio também, né? Muitas mulheres que acabam entrando nesse tipo de relacionamento perdem realmente a vontade de viver. Então, assim, quando entram num relacionamento extraconjugal, que não deixa de ser abusivo também, né? Porque ela acaba aceitando estar com uma pessoa, né? Que tem outra família, que tem outra esposa, que deita na cama com outra mulher. Então, vamos tentar entender o que está por trás disso. Quais serão os motivos que levam uma mulher a aceitar estar num relacionamento em que ela não tem a pessoa para ela por inteiro, né? Então, assim, é algo que às vezes é uma carência muito grande, sabe, Tamires? Esse medo de ficar sozinha, esse medo de achar que nunca ninguém vai amar ela, nunca vai acontecer, essa coisa de não acreditar em si mesma, né? E aí ela pega e se submete, aparece lá o cara que é casado, que é cafajeste, que tem esse perfil, que não cuida de mulher nenhuma, né? Ele vai lá, ilude, mente, e ela toda debilitada, toda frágil, com a autoestima baixa, carente, acaba se iludindo e entrando nisso. Lógico que não justifica, né? Mas muitas mulheres já estão adoecidas emocionalmente, né? Na autoestima, e acabam se deixando levar por esse tipo de relacionamento. Mas existe tratamento, né, Tamires? Existe ajuda. Mas o que acontece? Normalmente as mulheres que entram nesse tipo de relacionamento, elas ficam com vergonha, elas sabem que é errado e elas acabam se isolando, né? E aí não busca ajuda e fica vivenciando aquilo, até entrar numa depressão, até perder a vontade de viver. Sem força nenhuma mais para lutar. Justamente. Isso é terrível, gente, terrível. E a gente precisa buscar hoje entender, né, o porquê que essa carência tá tão grande, o porquê que a nossa geração vem com a autoestima tão debilitada, assim, né? Porque, assim, lá atrás a gente tinha aqueles pais mais rígidos, rigorosos, presentes, né, Tamires? Mas não era aquela coisa de abraçar, de beijar, de dar carinho, de dar amor.
Porém, existem sim muitas mulheres que receberam o amor da família, receberam carinho, receberam presença, mas ao longo da história delas, às vezes na escola, com amigos, sofreram bullying, às vezes, né, tiveram relacionamentos que machucaram demais ela, e ela vai trazendo tudo isso, chega na vida adulta, reproduz de uma forma que às vezes quem está em volta não consegue entender de forma alguma. Mas daí é a hora dessa família, dos amigos, né, realmente acolher e ajudar, e não julgar, porque quanto mais você julga, mais você faz ela se isolar, né? Mais você faz ela sentir vergonha, mais você faz ela ficar lá, quieta no canto dela, aceitando com tudo aquilo, né? Porque ela já não tem força para nada, já não acredita em si mesma, né? Se ela não consegue acreditar em si mesma, o que ela vai fazer por ela? Sozinha não vai fazer nada. Não consegue. Né? Então ela precisa de alguém que acredite nela, que apoie ela, que acolha, né? A gente costuma dizer que a mulher que entra num relacionamento abusivo, ela é sequestrada subjetivamente, ela vive num cativeiro emocional, né? Então, sem querer vai entrando devagarinho. Aí ela fica cercada naquele cativeiro emocional ali, presa, né, àquele relacionamento. Mas se às vezes ela encontrar uma brecha, uma porta aberta, e ver que ela tem para onde correr, um colo, alguém que vai aceitar, que vai acolher ela, aí ela consegue ter força para realmente entender que ela precisa de ajuda, que ela precisa sair dali, que ela precisa realmente romper com esse ciclo na vida dela, se ela quer salvar a vida dela, né? Verdade. E como a gente fala sobre o relacionamento conjugal também, eu acho uma covardia, homens que estão aí casados há 20 anos, 15, 20 anos, 30 anos, e daí de repente ele chega para uma menina, né, e começa a falar mal da esposa. Pode observar isso. Olha, muito cafajeste, é ser muito sem vergonha, mas ele está junto com ela ainda, né? Tá confortável, tem os filhos, tem roupa lavada, passada, comidinha pronta, né? Caminha cheirosinha, tem uma esposa limpinha lá dentro de casa, mas às vezes ele prefere pular cerca e fazer uma outra mulher sofrer, né? Fazer uma outra sofrer, porque às vezes a dele não sofre, mas ele vai fazer uma outra sofrer para ele provar que ainda ele é macho. Então, gente, cuidado com isso, viu? Cuidem muito. Acreditar, assim, que um homem tá chegando falando mal da esposa, mas continua vivendo dentro da casa com ela... Ruim não tá. Não tá, de jeito nenhum. Não tá. E ele jamais vai deixar da esposa para ficar com você. O que ele quer com você é só que eles... É como você falou, é um relacionamento que é só de vez em quando. Você não tem ele para você. Às vezes, na hora mais difícil da sua vida, cadê o homem? E aí o homem percebe, né? O homem que tem esse perfil abusivo, de cafajeste e tudo mais, ele percebe que a mulher aceita esse tipo de coisa, né? Então, assim, se ela aceitou ficar comigo, sabendo que eu tenho uma esposa, sabendo que à noite eu deito com outra mulher, que eu tenho outra família, ela vai aceitar isso por muito tempo. E aí ele vai iludindo, vai mentindo, vai empurrando com a barriga, e aí a mulher só vai ficando naquela espera, naquela doce ilusão de que talvez um dia eu consiga isso, né? Talvez um dia ele vai olhar pra mim e a gente vai ser feliz junto, né? Porque a mulher tem esse desejo inconsciente de ser a salvação da vida do outro, né? Eu vou fazer ele mudar, porque eu vou ser a que vai ter um significado na vida dele, e ela fica presa nesse desejo e aí aguentando, sofrendo e adoecendo cada vez mais. Pois é. Ai, tá tão gostoso o nosso bate-papo. Que bom. Adorei. Mas, olha, eu prometo que a Andréa volta. Ela volta e nós vamos abordar outros assuntos. Porque lá na roda de conversa eu gostei muito da forma que ela se expressa, ela é tranquila, né? É uma excelente profissional e que devagarinho ela vai fazendo parte também do programa da Tamires, que aqui é um programa de variedades, é um programa onde as mulheres, os homens, os jovens assistem, até as crianças. Um beijo para as crianças lá de Cianorte, Campo Mourão, aonde a TV Caiuá chega, né? Muito obrigada. Que Deus abençoe grandemente. Mas eu vou deixar você à vontade para você deixar teu recadinho final. Então tá bom. Então, pra gente fechar isso daí, eu deixar uma mensagem legal, Tamires, sobre tudo isso que a gente conversou e sobre esse vazio que as pessoas têm vivido, né? Esse mês é o Setembro Amarelo, o mês da prevenção contra o suicídio. Então eu queria falar um pouquinho sobre esse vazio, só pra gente fechar. A gente sabe que todo ser humano, né, é constituído de um vazio que é constitucional dele. Então, assim,
Esse vazio, a gente fala na psicologia assim, que o ser humano ele é feito de cavidades, de buracos, né? Então eu enxergo por 2 buracos, eu ouço por outro buraco, eu respiro por outro buraco, eu me alimento por outro buraco, eu defeco por outro buraco, eu reproduzo por outro buraco. Quando eu morro, eu vou para um buraco, né? Se eu quebro o esqueletinho lá, ele é cheio de buraquinho dentro. Então a gente fala assim que o ser humano ele é constituído desse vazio, desses buracos, né? Cheio de cavidades. Sim, nós somos assim. E aí se engana quem acha que esse vazio é preenchido por relacionamentos, né? Acha que isso vai preencher esse vazio, que é preenchido por filhos, que é preenchido por profissão, por sonhos, não é nada disso. A única coisa que preenche esse vazio hoje é a espiritualidade, né? No DSM-4 agora fala que o 4º pilar para se ter saúde mental é ter fé, ter espiritualidade. A gente precisa trabalhar nossa fé, nossa espiritualidade, ter a crença, né, em um ser superior que realmente luta por nós, que realmente cuida de nós. Porque quando a gente é criança, Tamires, se eu tô brincando lá, eu me machuco, vem a mãe, vem um adulto, me acolhe, cuida do meu machucadinho, né, põe eu no colo, né, faz eu parar de chorar. E aí quando eu me torno adulto, esse sentimento é um sentimento que é desagregador, né? Porque agora sou eu por mim mesma, eu que tenho que dar conta disso. Se eu me machuco, se eu me dou mal, se eu tô passando por dificuldade, eu que tenho que dar conta. Então cria esse sentimento de desamparo, né? Mas se eu creio que existe um pai espiritual que cuida de mim, que me ama, então isso vai preenchendo dentro de mim, né? E a gente tá aqui nesse mundo é um para ajudar o outro, é um para amar o outro. Foi esse testemunho que esse pai espiritual deixou, independente de qualquer religião, né? Claro. Não estou falando aqui de religião, mas sim assim, né, de Deus, numa crença em Deus e numa crença em você mesmo, né? Que a gente cuidando disso, desse lado espiritual, cuidando de nós mesmos, né, buscando ajuda, porque hoje existe muita ajuda profissional, com certeza a gente vai preenchendo esses vazios da melhor forma. Que Jesus o abençoe grandemente. Amém. Muito obrigada, querida. Até a próxima. Amém. E breve. Eu vou ficando por aqui então com o André. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Porque vocês sabem muito bem que esse é um papo que é extenso, tem muito, é infinito. Mas a qualquer momento nós voltamos com outro assunto para vocês com certeza. Eu vou e volto já já.